Joaquim trancou a porta do escritório às segundas da tarde de uma quarta-feira e chorou com o rosto entre as mãos. Não foi um choro silencioso. Foi daqueles que arrancam o ar dos pulmões, que fazem o corpo tremer, que deixam a camisa molhada de tanto enxugar o rosto. Do lado de fora, São Paulo fervia. Buzinas, calor úmido subindo do asfalto. O banco seguia operando milhões. As secretárias seguiam atendendo ligações e ninguém suspeitava que o homem que assinava transferências de 6 dígitos estava desmoronando sozinho dentro daquela sala. Na tela do computador, pausada, uma mulher de uniforme rosa se ajoelhava ao lado de uma idosa. Aviso: este roteiro é uma obra de ficção desenvolvida com o auxílio de inteligência artificial. Qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. Joaquim havia instalado câmeras pela casa inteira, cada cômodo, cada ângulo, não por prazer, mas porque já não sabia confiar em ninguém. Odé, sua mãe adotiva de 83 anos, estava desaparecendo. O Alzheimer vinha apagando pedaços dela todos os dias e as últimas 3 cuidadoras tinham provado que o mundo não tem piedade de quem não consegue se defender. Luara era a quarta, começou na segunda. Ele deu 3 dias para ela mostrar quem realmente era. 3 dias vigiando cada movimento, cada gesto, esperando o momento em que a máscara cairia. E então, na tarde de quarta, ele viu. O que ele viu não era o que esperava, não era roubo, não era negligência, não era frieza, era algo que ele não sabia que ainda existia, algo que o fez pausar a gravação, trancar a porta e perceber que tinha passado tanto tempo protegendo a mãe da crueldade dos outros, que esqueceu como era testemunhar bondade de verdade. Joaquim olhou para a tela congelada, a mão de Luara, assegurando a mão de Odé, e pela primeira vez em anos, ele sentiu medo, não de perder a mãe, mas de ter julgado errado o tempo todo. Porque se ele estava errado sobre Luara, sobre o que acabará de ver naquela câmera escondida, então talvez estivesse errado sobre tudo. Essa história vai te fazer uma pergunta que você não quer responder. Até onde você iria para proteger quem ama? Deixe aqui nos comentários e de onde está assistindo. 3 semanas antes de instalar as câmeras, Joaquim estava sentado na sala de reuniões da cobertura em Moema, entrevistando a 4ª candidata em 2 meses. A mesa de vidro refletia o lustre de cristal e pela janela dava para ver a Avenida Ibirapuera cortando a cidade como uma cicatriz cinza. Luara estava sentada na ponta da cadeira, as mãos cruzadas sobre a bolsa de tecido desbotado. Ela não olhava para o lustre, não olhava para a vista, olhava direto para ele, com aquela expressão de quem já sabe que vai ser julgada e decidiu não se curvar. Já cuidou de alguém com Alzheimer? Joaquim perguntou a voz mais dura do que pretendia. Minha avó, 6 anos. E ela morreu faz 3 anos. O silêncio que se instalou tinha peso. Joaquim folheou o currículo impresso. Experiências em casas de família, referências checadas, carteira assinada em todas, mas papel era só papel. A primeira cuidadora também tinha referências e sumiu com R$3.000 da carteira de Odé. A segunda deixava a mãe dele horas na própria urina. E só foi descoberto porque a vizinha comentou o cheiro vindo do apartamento. A terceira simplesmente parou de aparecer depois de 15 dias. Por que você quer esse trabalho? Ele disparou cruzando os braços. Luara não desviou o olhar. Porque eu sei o que é cuidar de alguém que não lembra mais quem você é. E sei que dói mais em quem cuida do que em quem esquece. Joaquim sentiu algo se apertar no peito, mas não deixou transparecer. Confiança era um luxo que ele não tinha mais. Não depois de descobrir que o mundo estava cheio de gente disposta a lucrar em cima do sofrimento alheio. Você começa na segunda das 8 às 6. Salário acima da média, mas eu vou checar tudo. Luara assentiu, levantou-se e estendeu a mão. O aperto era firme, mas as palmas estavam ásperas, mãos que conheciam trabalho pesado. Quando ela saiu, Joaquim ficou parado na sala por longos minutos, olhando para o currículo em cima da mesa. Então pegou o celular e ligou para o técnico de segurança. Preciso de câmeras discretas. Instalação amanhã. Quantas? Todas que couberem. Naquela noite, Joaquim entrou no quarto de Odé antes de dormir. Ela estava acordada, olhando para o teto com aquela expressão vazia que ele passou a conhecer tão bem. O cabelo branco espalhado no travesseiro, as mãos finas cruzadas sobre o peito. Parecia uma santa ou um corpo sendo velado. Mãe, ele chamou baixo, sentando na beirada da cama. Odé virou o rosto devagar e por um segundo, apenas um segundo, pareceu reconhecê-lo. Você voltou? Ela sussurrou. Sempre volto. Eu sei. Os olhos dela se encheram de água. Eu sempre soube que você ia ficar. Joaquim segurou a mão dela, sentindo os ossos frágeis sob a pele fina, e teve vontade de dizer que tinha medo.
Medo de perdê-la, medo de não conseguir protegê-la. Medo de que no fim, nem todo o dinheiro do mundo fosse suficiente para mantê-la segura, mas em vez disso, apenas beijou a testa dela e apagou a luz. No dia seguinte, o técnico instalou 6 câmeras pela casa: sala, cozinha, corredor, quarto de Odete, varanda e sala de estar. Joaquim testou cada ângulo no computador. Imagem nítida, áudio claro, controle total. Na segunda-feira, quando Luara tocou a campainha às 7h55 da manhã, ele abriu a porta já esperando o pior. Luara chegou no primeiro dia com uma mochila surrada nas costas e o cabelo ainda úmido do banho. Joaquim reparou nas sandálias gastas, no uniforme rosa que parecia ter sido passado com cuidado excessivo, nas unhas cortadas rente. Ela cheirava a sabonete de glicerina. Bom dia, ela disse, e o sotaque carregava um pouco do interior paulista. Não era Iquera, era de mais longe, de algum lugar onde as pessoas ainda diziam você em vez de você. Joaquim apenas acenou com a cabeça e indicou o corredor. A senhora Oda está no quarto. Ela acorda cedo, mas demora para sair da cama. Não force. Deixa-la ir no tempo dela. Eu sei. Luara respondeu, tirando os chinelos e colocando os calçados de borracha branca que trouxe na mochila. Sempre deixei minha avó escolher o ritmo. Ele quis dizer algo. Quis avisar que Oda podia ser agressiva, que alguns dias ela não reconhecia ninguém, que ela chamava por pessoas mortas e chorava sem entender por quê, mas apenas entregou a chave reserva e foi embora. Do banco às 9h15, Joaquim abriu o aplicativo das câmeras no celular. Luara estava na cozinha preparando café. Não era café de saquinho. Ela tinha trazido pó em um pote plástico coado na hora. E o cheiro devia estar tomando a casa toda. Joaquim quase conseguia sentir o aroma atravessando a tela. Ela colocou o café numa xícara de porcelana, não caneca qualquer, e caminhou até o quarto de Odé. Joaquim aumentou o volume. Dona Odé, posso entrar? Silêncio. Luara abriu a porta devagar, equilibrando a bandeja. Odé estava sentada na cama, olhando para a janela. Nem virou a cabeça quando a porta se abriu. Trouxe café do jeito que a senhora gosta. Eu não gosto de café. Odé respondeu a voz meio áspera. Tudo bem, vou deixar aqui do lado. Se mudar de ideia, tá quentinho. Joaquim esperou pela insistência, pela forçada de barra, pela impaciência. Era assim que as outras faziam. Empurravam comida, empurravam remédio, empurravam carinho como quem empurra um carrinho de compras. Mas Luara apenas colocou a bandeja na mesinha de cabeceira e sentou-se na poltrona do canto em silêncio. 5 minutos, 10, 15. Joaquim olhou o relógio. Tinha uma reunião em 20 minutos. Mas não conseguia desgrudar os olhos da tela. Foi Odete quem quebrou o silêncio. Você é nova aqui? Sou o primeiro dia. As outras não ficaram. Elas tinham pressa. Luara sorriu de lado. Eu não tenho pressa. Posso ficar sentada o dia todo, se a senhora quiser. Oda finalmente virou o rosto. Estudou Luara por um longo momento, como se estivesse tentando ler algo escrito em tinta invisível. Você parece com alguém? Pareço. Minha irmã. Ela morreu faz tempo. A voz de Oda tremeu. Ela também ficava sentada comigo quando eu tinha medo. Luara não corrigiu. Não disse que Oda nunca teve uma irmã, apenas assentiu. Ela devia gostar muito da senhora. Gostava. Oda pegou a xícara de café com as 2 mãos trêmulas e levou aos lábios. Ela sempre trazia café. Joaquim desligou o celular e ficou olhando para a tela preta por tempo demais. A secretária bateu na porta 2 vezes antes dele ouvir. Quando voltou para casa naquela noite, a casa cheirava a comida de verdade. Não era marmita de entregador. Era arroz soltinho, feijão temperado com louro e frango assado que devia ter levado horas no forno. Luara estava guardando os pratos na pia. Oda dormia no sofá da sala, coberta com uma manta que Joaquim não lembrava de ter visto antes. Ela comeu bem? Ele perguntou, largando a pasta no balcão. Comeu, reclamou que estava sem sal, mas comeu tudo. Joaquim olhou para a mãe dormindo. A boca entreaberta, a respiração tranquila, não estava agitada, não estava confusa. Obrigado, ele disse sem saber bem por quê. Luara apenas assentiu, secou as mãos no pano de prato e pegou a mochila. Até amanhã, seu Joaquim. Quando ela saiu, ele ficou parado na cozinha, olhando para os pratos limpos, para a casa organizada, para a mãe dele dormindo em paz. E pela primeira vez em meses sentiu algo perigoso crescendo no peito. Esperança. Na quinta-feira, Joaquim chegou atrasado no banco. Tinha passado a manhã inteira assistindo a gravações da véspera. Voltando e avançando em câmera lenta, procurando o erro, o deslize, a prova de que Luara era boa demais para ser verdade. Mas não encontrou nada.
Ela dava banho em Oda com a porta entreaberta, conversando o tempo todo para a velha não se assustar. Trocava a roupa de cama todos os dias. Sentava-se ao lado dela para assistir novela, mesmo que Oda não prestasse atenção. E quando a mãe dele chorava, o que acontecia quase toda tarde, sem motivo aparente, Luara apenas segurava a mão dela e deixava o choro passar. Não tinha pressa, não tinha impaciência, não tinha o olhar de quem estava contando as horas para o expediente acabar. E isso incomodava Joaquim mais do que deveria, porque se ela era sincera, então ele tinha passado os últimos meses acreditando que o mundo era pior do que realmente era. E se ela estava fingindo, então era a melhor atriz que ele já tinha visto. Na sexta, ele decidiu fazer um teste. Deixou R$ 200 em cima da mesa da sala, notas de 50 dobradas, meio escondidas entre as revistas. Qualquer um que limpasse o lugar ia ver. Era uma isca óbvia demais para ser acidente. Durante toda a manhã, ele atualizou o aplicativo das câmeras no celular, chegando entre reuniões. Luara passou pela sala 3 vezes, arrumou as almofadas do sofá, regou as plantas, pegou as revistas para colocar no porta-revistas e deixou o dinheiro exatamente onde estava. Na terceira vez ela pegou as notas, dobrou direitinho e colocou em cima do aparador, bem visível. Depois continuou limpando como se nada tivesse acontecido. Joaquim desligou o celular e encostou a cabeça na cadeira do escritório. Sentiu-se ridículo. Sentiu-se pequeno. Sentiu-se exatamente como que era. Um homem tão machucado pela vida que esqueceu como reconhecer o bem quando ele aparecia na frente dele. Naquela tarde voltou para casa mais cedo. Odete e Luara estavam na varanda. A velha sentada na cadeira de balanço, Luara no chão, de pernas cruzadas, lendo em voz alta um livro velho de poesias. E o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Luara lia com a voz mansa, quase cantada. Oda tinha os olhos fechados, mas estava sorrindo. Joaquim parou no batente da porta. Não queria interromper, não queria quebrar aquela coisa frágil e bonita que estava acontecendo ali no meio da tarde de uma sexta-feira comum. Luara percebeu a presença dele e parou de ler, mas Oda abriu os olhos antes que ela pudesse fechar o livro. Joaquim, a mãe dele chamou e a voz estava clara. Lúcida, você conhece essa moça? Ele engoliu seco. Conheço, mãe. É a Luara. Ela cuida da senhora. Ela lê bonito. Oda sorriu para Luara. Minha mãe também lia assim antes de morrer. Luara segurou a mão de Oda. Quer que eu continue? Quero. E ela voltou a ler. Joaquim ficou ali parado, vendo as duas. A mãe que estava esquecendo de viver e a estranha que tinha entrado na vida delas fazia menos de uma semana. E percebeu que pela primeira vez em muito tempo, a casa não parecia um hospital, parecia um lar. À noite, depois que Luara foi embora e Oda dormiu, Joaquim ligou o notebook e abriu as gravações do dia. Assistiu tudo de novo. O café da manhã, o almoço, a leitura na varanda. Procurou a falha, procurou o truque, procurou qualquer coisa que justificasse a desconfiança, não achou nada. E foi quando percebeu que o problema não era Luara, era ele. Ele que tinha virado um homem que precisava de câmeras para acreditar em bondade, que tinha se tornado tão duro, tão blindado, tão cheio de desconfiança, que nem reconhecia mais quando alguém era genuíno. Joaquim fechou o notebook devagar e olhou para o quarto da mãe. A porta entreaberta, a luz do abajur vazando para o corredor. Dete roncava baixinho, tranquila, segura, e ele, pela primeira vez admitiu para si mesmo o que sabia desde o primeiro dia. Luara não era uma ameaça, era exatamente o que eles precisavam. Antes de dormir, ele abriu o aplicativo das câmeras uma última vez e desligou todas, não porque confiava cegamente, mas porque percebeu que se continuasse vigiando, a pessoa que ia perder a humanidade não era Luara, era ele. 2 semanas depois, Joaquim voltou para casa no meio da tarde com dor de cabeça, martelando as têmporas. A reunião com os acionistas tinha sido um desastre. Números vermelhos, projeções ruins, todo mundo cobrando explicações que ele não tinha. Quando abriu a porta da cobertura, ouviu barulho vindo da cozinha. Não era o som de panelas, era choro. Soluços abafados, do tipo que a gente tenta esconder, mas não consegue. Ele largou a pasta no sofá e caminhou devagar até a cozinha. Luara estava sentada no chão, de costas para a porta com o rosto entre as mãos. O uniforme rosa tinha uma mancha molhada na altura do joelho e no chão, espalhados cacos de uma xícara de porcelana, a mesma que Oda usava todos os dias para tomar café. Luara. Ela levantou a cabeça num susto, limpando o rosto com as costas da mão. Os olhos estavam vermelhos, inchados. Desculpa, eu não sabia que o senhor ia chegar cedo.
Joaquim se abaixou e começou a juntar os cacos. Luara tentou ajudar, mas ele fez um gesto para que ela ficasse parada. O que aconteceu? Eu quebrei a xícara. A voz dela saía fina, apertada. Era a preferida da dona Odé. Eu sei que era. Ela sempre pede essa. E eu tropecei, não vi a bolsa no chão. Joaquim olhou para ela, para o desespero estampado naquele rosto cansado, e percebeu que não era só sobre a xícara. É só uma xícara, ele disse jogando os cacos no lixo. Não é. Luara balançou a cabeça e os olhos encheram de água de novo. Tudo que ela ainda reconhece tá desaparecendo. E agora eu tirei mais uma coisa dela, mais uma lembrança. Joaquim sentou-se no chão ao lado dela, encostando as costas no armário. Ficaram ali os dois no silêncio da cozinha, com o cheiro de detergente no ar e o som da geladeira zumbindo. Quando minha mãe me adotou, eu tinha 7 anos, ele disse, olhando para o teto. Eu vivia num abrigo desde os 4 RO. Ninguém queria adotar uma criança mais velha, todo mundo preferia beber. Mas ela apareceu lá um dia com 52 anos e disse que queria um filho que já soubesse falar, que já tivesse história. Luara virou o rosto para ele, ouvindo. Ela comprou uma xícara azul para mim. Disse que era minha, que ninguém ia beber naquela xícara a não ser eu. Eu quebrei ela na primeira semana. Joaquim deu um meio sorriso amargo. Chorei tanto que ela ficou assustada. Achei que ela ia me devolver pro abrigo e aí ela comprou outra e disse que xícaras quebram, que o importante não é a xícara, é quem tá do outro lado da mesa tomando café com a gente. Luara limpou o rosto de novo, dessa vez com mais calma. A sua mãe parece ter sido uma pessoa incrível. Ainda é Joaquim, corrigiu, mesmo quando não lembra que eu sou o filho dela, mesmo quando me confunde com o pai dela, que morreu nos anos 70, ela ainda é. Luara sentiu devagar, respirando fundo. Minha avó, nos últimos meses, não lembrava mais de mim. Me chamava de Jurema. Era o nome da mãe dela. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. No começo doía demais. Eu corrigi ela toda vez. Vó, eu sou a Luara, sua neta. Mas aí eu percebi que não adiantava e comecei a responder como Jurema. E você acha que isso foi errado? Acho que foi a única coisa que eu podia fazer. Ela olhou para as próprias mãos. Porque no fim o que importa não é quem ela achava que eu era, é que ela não estava sozinha. Joaquim ficou em silêncio, deixando as palavras se acomodarem no ar. Vou comprar outra xícara, ele disse, levantando-se e estendendo a mão para ajudá-la. Igual Odé não vai nem perceber. Luara aceitou a mão e se levantou. Obrigada, seu Joaquim. Joaquim, só Joaquim. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas real. Obrigada, Joaquim. Naquela noite, ele foi até o quarto de Odé antes de dormir. Ela estava acordada, mexendo nos dedos como sempre fazia quando estava ansiosa. Você comeu hoje? Ela perguntou quando ele entrou. Comi, mãe. A Jurema fez comida. Ela cozinha bem. Joaquim não corrigiu, apenas beijou a testa dela e apagou a luz. O telefone tocou às 3 da madrugada de uma terça-feira. Joaquim acordou com o coração já disparado. Aquele tipo de susto que vem antes mesmo do corpo entender o que está acontecendo. Só tinha uma razão para alguém ligar naquele horário. Alô, Joaquim. É a Luara. A voz dela estava ofegante, trêmula. A dona Odé sumiu. Ele já estava se vestindo antes mesmo de processar a frase. Como assim sumiu? Eu estava dormindo no quarto de hóspedes. Ela estava tranquila quando fui deitar, mas acordei agora e ela não tá na cama, não tá em lugar nenhum da casa. A porta da frente tá aberta. Joaquim sentiu o estômago virar. Eu já tô indo. Liga para a portaria, aviso segurança. Ele desceu os 12 andares de escada porque não conseguia esperar o elevador. Quando chegou na portaria, o segurança já estava verificando as câmeras do prédio. Ela saiu fazenda uns 20 minutos, o homem disse, apontando para o monitor. Foi pela porta dos fundos, tava de camisola. Joaquim saiu correndo para a rua. 3 da manhã, Moema dormindo, alguns carros passando na avenida. Faróis cortando a escuridão. Ele olhou para os dois lados, tentando pensar como Odé. Entrar na cabeça confusa dela, adivinhar para onde ela teria ido. Foi quando viu Luara correndo na direção oposta, descalça, ainda de pijama. Luara! Ela virou o rosto pálido sob a luz dos postes. Eu achei a sandália dela ali na esquina, ela gritou, mostrando o chinelo velho. Ela deve ter ido para esse lado. Eles correram juntos, o asfalto ainda quente do dia anterior, queimando os pés de Luara. Joaquim ligou para a polícia enquanto corria. 2 quadras, 3. O pânico crescendo a cada segundo. Foi Luara quem a encontrou. Odé estava sentada na calçada em frente a uma padaria fechada, a camisola suja de terra, os pés machucados.
Ela segurava algo no colo, uma boneca de pano velha rasgada que devia ter encontrado no lixo de alguém. Mãe? Joaquim se ajoelhou na frente dela, tentando controlar a voz. Odé olhou para ele sem reconhecê-lo. Eu preciso buscar meu filho na escola. Ele não pode ficar esperando sozinho. Joaquim sentiu a garganta fechar. Mãe, eu tô aqui. Eu sou seu filho. Não. Ela apertou a boneca contra o peito. Meu filho é pequeno. Ele tem 7 anos. Ele não pode ficar sozinho. Foi Luara quem se aproximou. Devagar, sem pressa. Dona Odé, deixa eu te ajudar a levantar. A gente vai buscar seu menino juntas. Odé olhou para ela, os olhos cheios de confusão e medo. Você conhece ele? Conheço. Ele é um menino muito bonito e ele tá te esperando em casa. Ele tá em casa, tá? Mas ele não vai dormir enquanto você não chegar. Odé deixou Luara ajudá-la a levantar. Joaquim tentou se aproximar, mas a mãe dele se encolheu, apertando a boneca suja com mais força. Ela não me reconhece, ele sussurrou para Luara. A voz quebrada. Não agora, mas ela vai reconhecer de novo. Só precisa se sentir segura. Eles voltaram devagar, Luara segurando o braço de Odé, Joaquim caminhando atrás, as mãos tremendo. Quando chegaram no prédio, Luara convenceu Odé a tomar um banho morno, colocou uma camisola limpa nela, fez um chá de camomila. E só quando Odé dormiu finalmente às 4h30 da manhã, foi que Luara se permitiu desmoronar. Ela sentou-se no sofá da sala e começou a chorar. Não daquele jeito silencioso de quem tenta esconder, mas daquele jeito cansado de quem segurou tudo até não aguentar mais. Joaquim sentou-se ao lado dela, não disse nada, apenas ficou ali. Desculpa, Luara soluçou. Eu dormi. Eu não devia ter dormido. Você não tem culpa. Tenho. Meu trabalho é cuidar dela. Luara, olha para mim. Ela levantou o rosto molhado. Você saiu correndo no meio da madrugada descalça, procurando uma mulher que não é sua mãe, não é sua parente, não é nada seu. Você podia ter só ligado à polícia e esperado aqui, mas você foi atrás. Então, para de pedir desculpa. Luara respirou fundo, limpando o rosto com as costas da mão. Eu não consigo não me importar. Eu tento, mas não consigo. Joaquim segurou a mão dela sem pensar, sem pedir permissão. Eu sei. E eles ficaram ali sentados no sofá, enquanto São Paulo acordava do lado de fora e Odé dormia no quarto, abraçada com a boneca suja que encontrou na rua. Depois daquela noite, algo mudou. Joaquim começou a trabalhar de casa 3 vezes por semana. Dizia que era por causa das reuniões online, mas a verdade é que não conseguia mais sair de manhã sem ter certeza de que Odé. Luara passou a dormir no quarto de hóspedes toda semana, não porque Joaquim pediu, mas porque ela mesma ofereceu. Eu moro longe e se acontecer de novo, eu preciso estar aqui. Joaquim tentou oferecer um aumento de salário. Ela recusou. Não é sobre dinheiro. E ele soube, pelo jeito que ela disse que realmente não era. As semanas seguintes se dissolveram numa rotina estranha e reconfortante. Joaquim acordava cedo e fazia café. Luara descia ainda de pijama, com o cabelo solto caindo nos ombros. Eles tomavam café juntos na cozinha, falando baixo para não acordar Odé, dividindo o jornal, comentando sobre a previsão do tempo ou sobre a conta de luz que tinha chegado cara. Parecia coisa de casal e isso assustava Joaquim mais do que deveria, porque Luara não era namorada, não era esposa, não era nada além de uma funcionária que cuidava da mãe dele. Mas de alguma forma, nos últimos 2 meses, ela tinha virado parte daquela casa, parte daquela vida. Numa quinta-feira, Joaquim chegou da reunião e encontrou Luara na varanda, olhando para o horizonte. Odé dormia sofá. A tarde caía devagar sobre São Paulo, o céu tingido de laranja e rosa. Você tá bem? Ele perguntou, encostando no batente da porta. Tô, mas ela não olhou para ele, só cansada. Joaquim se aproximou, ficou ao lado dela. Dava para ver o Parque Ibirapuera lá embaixo, as árvores balançando com o vento. Você não tem folga faz 3 semanas. Eu sei, Luara, você precisa descansar. Ela finalmente virou o rosto para ele. Havia algo no olhar dela, uma tristeza antiga do tipo que a gente carrega nas costas por tanto tempo que esquece que ela tá ali. Se eu descanso, eu penso. E se eu penso? Ela não terminou a frase. Joaquim entendeu. Conhecia bem aquilo. O jeito que o trabalho serve de anestesia, a forma como a exaustão é mais fácil de lidar que o silêncio. Sua avó? Ele perguntou baixo. Luara assentiu. Hoje faz 3 anos. Desde que ela morreu. Joaquim não sabia o que dizer. Então fez a única coisa que podia fazer. Ficou ali de pé ao lado dela, dividindo aquele silêncio. Eu não consegui salvar ela, Luara disse depois de um tempo.
No final, ela não me reconhecia mais. Não sabia quem eu era. E eu fiquei com raiva. Raiva dela por esquecer. Raiva de mim por não conseguir fazer ela lembrar. Você era nova, não tinha como saber. Mas eu devia. A voz dela saiu quebrada. Eu devia ter tido mais paciência. Devia ter sido melhor. Joaquim virou-se para ela, segurou os ombros dela com as duas mãos. Luara, olha para mim. Você foi tudo que sua avó precisava e eu sei disso porque vejo o jeito que você cuida da minha mãe. Você não tem que carregar culpa por algo que nunca foi sua responsabilidade. Ela respirou fundo, os olhos molhados. É por isso que eu não posso sair daqui, porque com a dona Oda eu tenho uma segunda chance e eu não posso estragar de novo. Joaquim sentiu algo se apertar no peito. Pela primeira vez entendeu. Entendeu porque Luara se importava tanto, porque ela ficava até tarde, porque ela tratava o detalhe, era a redenção. Você não vai estragar nada, ele disse. E a voz saiu mais firme do que pretendia. Porque você não tá sozinha dessa vez? Eu tô aqui. A gente tá junto nisso. Luara olhou para ele por um longo momento e então devagar deixou a cabeça cair no ombro dele. Joaquim não se mexeu, apenas ficou ali sentindo o peso daquela mulher que carregava o mundo nas costas e ainda assim encontrava força para cuidar de quem não era seu. E percebeu, com um misto de medo e alívio, que aquilo já tinha deixado de ser só sobre Oda fazia tempo. Foi no meio de uma tarde de chuva que Joaquim entendeu que tinha um problema. Ele estava na sala fingindo ler relatórios no notebook, mas na verdade observando Luara pela janela de vidro que dava para a varanda. Ela estava sentada no chão, de pernas cruzadas, ensinando Oda a dobrar guardanapos de papel. A mãe dele ria, um riso baixo, esquecido, mas genuíno. E Joaquim percebeu que não conseguia mais lembrar como era aquela casa antes de Luara chegar. Não era atração, ou pelo menos não era só isso. Era algo mais perigoso, era reconhecimento. Era ver nela o mesmo cansaço que via no espelho, a mesma armadura, a mesma vontade de desistir, mas a teimosia de não fazer isso. Ele fechou o notebook devagar e foi até a cozinha preparar café. Quando voltou com 2 xícaras, Luara estava sozinha na varanda. Oda tinha ido ao banheiro. Trouxe café, ele disse, estendendo uma xícara. Obrigada. Ela aceitou, soprando o líquido quente. Rô tanto em São Paulo que eu esqueço como é quando faz sol. Joaquim sentou-se ao lado dela no chão, encostando as costas na parede de vidro. A chuva batia no todo com um ritmo constante, quase hipnótico. Luara, eu preciso te perguntar uma coisa. Ela olhou para ele curiosa. Pode perguntar. Você tem namorado, família esperando você em casa? Luara deu um meio sorriso. Por que a pergunta? Porque você praticamente mora aqui agora. E eu só quero saber se tem alguém que você tá deixando de lado por causa disso. Ela tomou um gole de café antes de responder. Não tenho namorado faz 2 anos. Minha família é só minha mãe e ela mora no interior. A gente se fala todo domingo. Luara olhou para a xícara na mão. Eu não tenho muito além disso. Amigas que vejo de vez em nunca. Uma vida que cabe numa mochila. Por quê? Porque é mais fácil. Ela deu de ombros. Quanto menos você tem, menos você pode perder. Joaquim reconheceu aquela lógica. Ele tinha vivido assim a vida inteira. Isso é um jeito muito solitário de existir. Eu sei. Luara virou o rosto para ele. E você tem alguém? Não. Por quê? Joaquim respirou fundo. Porque toda vez que alguém ficava perto demais, eu encontrava um jeito de estragar. É mais fácil estar sozinho do que decepcionar alguém. Isso também é solitário. Eu sei. Eles ficaram em silêncio. A chuva caindo lá fora, o cheiro de café preenchendo o espaço entre eles. Foi Luara quem quebrou o silêncio. Joaquim, posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você instalou as câmeras? Ele sentiu o estômago apertar. Não esperava essa pergunta. Não, agora você sabia. Desde o primeiro dia. Ela sorriu de lado. Eu reparei. A luzinha vermelha que piscava de noite, os ângulos estranhos dos porta-retratos. Você não é tão discreto quanto acha. Joaquim baixou a cabeça, a vergonha queimando o rosto. Desculpa, eu não confiava em ninguém. Depois do que aconteceu com as outras cuidadoras, eu entendo, ela interrompeu. Não tô brava. Só queria saber se ainda tem câmeras ligadas. Não, desliguei tudo faz mais de 1 mês. Ao porquê? Joaquim olhou para ela, para aqueles olhos cansados que viam demais e escondiam pouco, porque eu percebi que se eu continuasse vigiando, ia perder a única coisa que ainda importava. Confiança. Luara segurou a mão dele. Um gesto simples, sem pressa, sem segundas intenções. Obrigada. Joaquim ia responder quando ouviram um barulho vindo do banheiro. Um baque surdo, depois um gemido. Eles se levantaram num pulo.
Oda estava caída no chão do banheiro, segurando a cabeça. Sangue escorria entre os dedos dela. Mãe! Joaquim se ajoelhou ao lado dela, o coração disparado. Luara correu para pegar toalhas, telefonou para a emergência, voltou com gelo e panos limpos. Eu escorreguei. Odé! Murmurou a voz fraca. Eu só queria lavar as mãos. A ambulância chegou em 15 minutos. Joaquim foi junto. Luara ficou na porta do prédio descalça, vendo a sirene se afastar na chuva. No hospital. Depois de 3 pontos e uma bateria de exames, o médico chamou Joaquim para conversar no corredor. Ela teve sorte dessa vez, mas o senhor precisa entender que quedas em pacientes com Alzheimer são cada vez mais frequentes e cada vez mais perigosas. Eu sei. O senhor já pensou em outras opções, como o quê? Clínicas especializadas, lugares onde ela teria cuidados 24 horas, profissionais preparados. Joaquim sentiu algo se revirar no estômago. Você tá falando de internar minha mãe? O médico suspirou. Estou falando em garantir a segurança dela e a sua paz de espírito. Joaquim voltou para o quarto, onde Oda dormia sedada, o curativo branco na testa. Sentou-se na cadeira ao lado da cama e segurou a mão fina e gelada dela. Desculpa, ele sussurrou. Desculpa por não conseguir te proteger. Quando voltaram para casa de madrugada, Luara estava acordada esperando na sala. Como ela tá? Machucou a cabeça, mas vai ficar bem. Joaquim deixou as chaves caírem na mesinha. O médico disse que eu devia pensar em internar ela. Luara ficou em silêncio por um longo momento. E você vai fazer isso? Joaquim olhou para ela, para aquela mulher que tinha entrado na vida dele sem pedir licença e mudado tudo. Eu não sei mais o que fazer. Luara se aproximou, segurou o rosto dele com as 2 mãos. Então a gente descobre juntos. E ali no meio da sala, às 3 da manhã, Joaquim finalmente entendeu. Não era sobre câmeras, não era sobre controle, era sobre permitir que alguém dividisse o peso, era sobre não estar sozinho no fim do dia, era sobre confiar. Joaquim passou 2 semanas visitando clínicas. Todas tinham o mesmo cheiro desinfetante misturado com comida requentada e aquela coisa indefinível que só existe em lugares onde as pessoas vão para morrer devagar. Luara foi com ele em 3 visitas. Não disse nada. Apenas andava pelos corredores, observava os quartos, via os idosos sentados em cadeiras de rodas, olhando para o nada. Na 3ª clínica, uma enfermeira mostrou um quarto individual com vista para um jardim bem cuidado, cama hospitalar, banheiro adaptado, campainha de emergência. Tudo limpo, tudo organizado, tudo absolutamente sem alma. É o melhor quarto disponível, a enfermeira disse com um sorriso profissional. E temos uma equipe especializada em Alzheimer. Sua mãe ficaria muito bem cuidada. Joaquim olhou para a cama vazia, imaginou Oda ali sozinha, confusa, chamando por ele, sem entender por que ele não vinha. Quanto tempo vocês acham que ela teria? Ele perguntou, a voz saindo mais áspera do que pretendia. A enfermeira hesitou. Cada caso é único, mas em estágios avançados, como o da senhora Oda é talvez 1 ano, talvez 2. 1 ano, talvez 2. No caminho de volta para casa, Joaquim dirigiu em silêncio. Luara olhava pela janela, vendo São Paulo passar, as favelas grudadas nos morros, os prédios de vidro refletindo o sol, a vida acontecendo em todos os cantos. Você acha que eu sou egoísta? Ele perguntou de repente. Luara virou o rosto para ele. Por quê? Porque eu não quero deixar ela lá. Sei que seria melhor, sei que ela teria cuidados melhores, mas eu não consigo e talvez seja porque eu não quero ficar sozinho de novo. Luara ficou em silêncio por um momento. Quando minha avó estava muito mal, uma assistente social sugeriu que eu internasse. Ela disse que eu era muito nova para carregar aquele peso, que eu estava abrindo mão da minha vida e você internaria se pudesse voltar atrás. Não. A resposta saiu firme, porque os últimos meses com ela, mesmo os piores, foram os únicos em que eu senti que tinha feito algo que realmente importava. Eu não salvei ela, mas eu estive lá e no final é só isso que a gente pode fazer por quem ama, estar lá. Joaquim estacionou na garagem do prédio e desligou o carro. Ficou ali as mãos no volante, tentando juntar coragem para dizer o que precisava dizer. Luara, eu não posso te pedir para ficar. Você não tá pedindo. Eu tô escolhendo. Mas você tem uma vida, tem sonhos, tem Joaquim. Ela virou-se completamente para ele. Você acha que eu não sei o que é abrir mão de coisas? Eu abri mão de faculdade, de viagens, de amizades. Eu abri mão de tudo para cuidar da minha avó. E sim, teve dias que eu odiei aquilo, dias que eu quis sumir, mas hoje eu não me arrependo de nenhuma escolha. Por quê? Porque amor não é sobre escolher o caminho mais fácil. É sobre escolher ficar quando tudo diz para você ir embora.
Joaquim sentiu a garganta apertar e antes que pudesse pensar, antes que pudesse se censurar, ele disse: eu acho que tô me apaixonando por você. O silêncio que se instalou no carro era denso, pesado. Luara piscou, processando. Joaquim, desculpa, eu não devia ter falado. Você trabalha aqui. Eu sou seu patrão. Isso é errado em todos os sentidos. Cala a boca, ele parou de falar. Luara se inclinou e beijou ele. Não foi um beijo hesitante, foi urgente e necessário. Como quem finalmente se permite sentir algo que vinha segurando fazia tempo demais. Quando se separaram, ela encostou a testa na dele. Eu também. Faz semanas. Isso vai complicar tudo. Joaquim sussurrou. Eu sei. A gente não devia. Eu sei. Mas eu não consigo mais fingir que não sinto. Luara sorriu. Aquele sorriso torto dela. Então para de fingir. Eles subiram para o apartamento de mãos dadas. Oda estava dormindo no sofá, a televisão ligada numa novela antiga. Luara ajeitou a manta sobre ela enquanto Joaquim desligava a TV. E pela primeira vez em muito tempo, a casa não parecia um hospital, não parecia uma prisão, parecia exatamente o que era, um lar. Naquela noite, Joaquim pegou o telefone e ligou para a clínica. Boa noite, aqui é Joaquim Mendes Couto. Eu vim visitar hoje. Queria avisar que não vou mais precisar do quarto. Quando desligou, Luara estava encostada no batente da porta, observando. Tem certeza? Não, ele foi até ela. Mas acho que as melhores decisões da vida são aquelas que a gente faz sem ter certeza de nada. Só sabendo que é o certo, ela segurou o rosto dele. A gente vai conseguir. Juntos, juntos, ele repetiu. E pela primeira vez desde que o diagnosticada, Joaquim dormiu a noite inteira sem acordar angustiado, porque não estava mais sozinho. Odé morreu numa manhã de setembro, 6 meses depois. Não foi dramático, não foi súbito. Foi da maneira que as coisas acontecem de verdade, devagar, inevitável, como uma vela que vai se apagando até que só reste a fumaça. Ela dormiu depois do café da manhã, como vinha fazendo nas últimas semanas. Joaquim estava sentado ao lado da cama, lendo o jornal em voz alta, mesmo sabendo que ela não entendia mais as palavras. Luara entrou no quarto com um copo de suco de laranja. Dona Odé trouxe suco fresquinho, ela disse, aproximando-se da cama, mas Odé não respondeu. Joaquim largou o jornal, tocou a mão da mãe. Estava fria. Mãe, nada. Foi Luara quem verificou a pulsação, quem fechou os olhos ainda abertos de Odé. Quem segurou Joaquim quando ele desmoronou ajoelhado ao lado da cama, chorando como não chorava. Desde criança, o velório foi simples. Joaquim não quis flores demais, não quis discursos, quis apenas que as pessoas que realmente conheceram Oda estivessem lá. A vizinha do 5º andar que levava bolo todo domingo, o porteiro que trabalhava no prédio fazia 15 anos, 2 ex-alunas que Oda tinha dado aula de literatura nos anos 80 e Luara. Luara que ficou ao lado dele o tempo todo, segurando a mão dele quando a força faltava. Na hora de fechar o caixão, Joaquim colocou dentro a boneca de pano que Oda tinha encontrado naquela madrugada de fuga. A boneca que ela abraçava toda noite antes de dormir nos últimos meses. Vai com Deus, mãe. Obrigado por ter me escolhido. 3 meses depois, Joaquim vendeu a cobertura em Moema. Não porque as memórias doíam, mas porque ele não precisava mais daquele espaço imenso, daquelas paredes de vidro, daquela vida construída para impressionar os outros. Ele e Luara compraram uma casa em Pinheiros pequena, 2 quartos, quintal com pé de jabuticaba, o tipo de lugar que parece abraçar quem entra. Luara deixou de ser funcionária, virou sócia. Joaquim abriu uma consultoria de gestão financeira para pequenas empresas e ela cuidava da parte administrativa. Trabalhavam juntos, brigavam, às vezes riam muito. E toda noite antes de dormir eles tomavam café na cozinha, dividindo o jornal, comentando bobagens, exatamente como faziam quando Oda ainda estava viva. Num sábado de dezembro, Joaquim acordou com cheiro de bolo vindo da cozinha. Desceu descalço de bermuda e camiseta velha e encontrou Luara tirando uma forma do forno. Bolo de fubá, igual o que minha avó fazia, ela disse sorrindo. Ele abraçou ela por trás, beijou o pescoço dela. Eu te amo. Eu sei. Ela virou-se nos braços dele. E eu também. Eles comeram um bolo ainda quente, sentados no chão da sala, ouvindo os pássaros cantando no quintal. Joaquim pensou em Odete, em como ela tinha passado a vida inteira querendo ser mãe, em como ela tinha escolhido ele, o menino de 7 anos que ninguém queria, em como ela tinha lhe ensinado sem palavras que amor não é sobre perfeição, é sobre escolher ficar. No que você tá pensando? Luara perguntou, limpando a migalha do canto da boca dele. Em como a vida é estranha. Eu instalei câmeras para te vigiar. Achei que você ia roubar.
que ia machucar ela e no fim você salvou a gente. Eu não salvei ninguém, Joaquim. Salvou sim. Ele segurou o rosto dela. Você me lembrou que ainda existe gente boa, que confiar vale a pena, que amor não precisa de garantia para valer a pena. Luara sorriu. Aquele sorriso torto que ele amava. Você tá ficando sentimental. Pode ser. Eles ficaram ali no chão da sala, o sol entrando pela janela, o bolo esquecido no prato. E Joaquim percebeu que Oda tinha cumprido o último ensinamento, mesmo sem saber. Ela tinha lhe mostrado que às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer por quem amamos é deixar alguém entrar. Alguém que carregue junto, alguém que fique, alguém como Luara. Se você chegou até aqui, obrigado por ter acompanhado essa história. Às vezes a gente precisa lembrar que confiar dói, mas desconfiar de todo mundo dói mais e que no fim as pessoas certas aparecem nos momentos mais improváveis. Basta a gente deixar. Conta para mim. Você já teve uma segunda chance com alguém que julgou errado? Como foi? Escreve aí embaixo de onde você está assistindo. E se essa história te tocou, compartilha com alguém que também precisa acreditar que ainda existe gente boa por aí. M.